Olá! Hoje a gente vai falar sobre aleitamento materno, a gente vai falar sobre benefícios, recomendações, pega correta, como que você faz para não desmamar precocemente. E eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, então fica até o final para não perder nada. Então aqui, em relação aos benefícios, a gente tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, tanto relacionado à saúde, quanto parte financeira, quanto parte de rotina do dia a dia. Então, voltando primeiro para a parte da saúde, para o bebê existem inúmeros benefícios. Um deles é em relação à parte de imunidade. Por quê? No leite materno existem os anticorpos que a mãe vai fornecer para o bebê. Quando o bebê ele acaba de nascer, ele tem zero anticorpos. Ele vai começar a produzir seus próprios anticorpos lá pelos 3 meses de idade. Até então, tudo é passado através da mãe. Um pouco que ele nasce já é da placenta, mas existe a partir do momento que ele nascer vão ser os anticorpos passados pelo leite materno. Só que não é só isso. O corpo humano ele é muito incrível. Então vamos supor que o seu bebê ele esteja um pouco gripadinho ou ele entre em contato com algum vírus, alguma bactéria. Quando ele mama, no peito da mãe existem receptores que vão detectar a presença desses micro-organismos, desses vírus ou bactérias. E o corpo da mãe, quando detecta isso, ele vai produzir anticorpos para combater essa infecção que já está no bebê. Mesmo que às vezes você não esteja percebendo que ele não tenha nenhum sintoma, o corpo da mãe já vai detectar e já vai produzir anticorpos específicos para isso. Então, além dos anticorpos normais, o bebê vai fazer com que a mãe produza anticorpos específicos para ele, mesmo que ele ainda não tenha essa capacidade de produzir os próprios anticorpos. O segundo ponto é que o leite materno ele já é rico em todos os nutrientes necessários para o bebê. Então, a quantidade exata de gordura, de água, de vitaminas que o bebê precisa já vão estar no leite da mãe. Inclusive, ao longo do dia, o leite da mãe ele muda sua composição conforme as necessidades do bebê. E isso também é único, porque, por exemplo, numa fórmula, existem lá, a fórmula ela vai ajudar em casos que realmente o bebê não consegue mamar. Porém, a fórmula ela é a mesma para todos os bebês. Então, se de repente aquele bebê está precisando de mais proteína, a fórmula vai ter a quantidade máxima de proteína lá. E o leite materno não, ele vai produzir mais proteína se for necessário para o bebê. Ele vai produzir mais gordura se for necessário para o bebê. Então, ele é totalmente específico para a necessidade de cada bebê em cada situação que ele estiver naquele momento. Outro benefício também é em relação ao fortalecimento da musculatura da face do bebê, que vai ser importantíssimo na hora dele começar a comer. Então, o fortalecimento da musculatura do bebê, ele vai ajudar na respiração do bebê também. Então, olha isso, quando o bebê mama na mamadeira, ele vai movimentar ali cerca de alguns músculos, uns 5, 10 músculos. Mas quando ele mama no peito, ele movimenta mais de 20 músculos. Então é uma diferença muito grande de musculatura que ele trabalha. Isso vai fazer diferença também na hora da fala. O bebê que ele mama no peito, ele vai ter a musculatura mais trabalhada e ele vai conseguir ter um melhor desempenho na hora dele começar a falar. Então o bebê também vai ter muitos benefícios em relação a isso, mecânico também, não só de saúde, né? E de imunidade, etc. De benefícios para a mãe, a mulher que amamenta, quanto mais ela amamenta, mais protegida contra o câncer de mama ela vai estar. Mas a partir de 1 ano é o ideal, mas quanto mais tempo ela amamentar, mais protegida ela vai estar. Outro benefício também é que a mulher ela vai estar mais protegida contra a depressão pós-parto, porque a amamentação libera diversos receptores no cérebro que ajudam nesse momento, né? São receptores que ajudam no apego com o bebê, são receptores que estão relacionados a uma sensação de felicidade maior. Então a mulher também vai estar protegida contra a depressão pós-parto quando ela amamenta mais também no peito, né? Em relação à parte do dia a dia,
Quando o bebê mama no peito, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em ficar fazendo mamadeira, em ficar esterilizando mamadeira, se preocupando com a parte de bico e etc, que tudo isso dá um certo trabalho. Ele tá pronto ali o tempo inteiro, entendeu? Quando você precisar. Na rua também, você não precisa se preocupar em ter que levar, né, a fórmula e preparar a fórmula, e levar água quente, etc e tal. Tudo isso é muito mais prático. No dia a dia também, o bebê ele se acalma muito mais fácil, então você consegue lidar, principalmente no início, o bebê chora muito, ele precisa muito da presença da mãe. Mas o aleitamento vai facilitar esse aconchego da criança quando ela, às vezes, não tem um motivo específico, né? Um motivo muito fácil ali para você conseguir observar o que está acontecendo com ela, para você conseguir acalmar ela. E o peito ajuda demais. Se você for viajar, por exemplo, também, em viagens, o peito é quase que uma salvação, né? De avião, tal. Isso ajuda demais também, porque você consegue acalmar a criança de uma forma muito mais fácil e deixar a sua viagem um pouco mais tranquila, né? Na hora de dormir também, não associar, né, o sono, mas ao mesmo tempo o bebê ele consegue se acalmar mais fácil para dormir mais fácil também, quando ele mama no peito, né? Outro benefício que daí já pesa um pouco na parte financeira, né, é que você não precisa comprar nada, como eu falei, nem fórmula, nem mamadeira, nem nada. Então você consegue simplesmente amamentar sem se preocupar com isso. E a fórmula a gente sabe que sempre foi cara, mas ultimamente tá pior do que nunca, né? Então, zero necessidade de comprar nada para amamentar. Inclusive, é uma dica que eu dou. Porque às vezes no começo pode ser um pouco desafiador para a mulher, né? E para o bebê também, né? Para conseguir pegar o peito. E aí junta privação de sono, cansaço, e às vezes a gente pode ficar um pouco tentada a não dar o peito. Mas é um período curto que isso vai tá mais aflorado, né? Esse cansaço. E eu não comprei mamadeira, justamente para não cair na tentação de dar a mamadeira. Porque eu vou falar dos cuidados para evitar desmame precoce, mas esse é um dos cuidados. Então, eu não comprei para não ter esse risco. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí você não precisa se preocupar com isso também financeiramente falando, né? Isso já ajuda bastante também. No enxoval, aí é uma coisa a menos para você se preocupar. E mais um benefício que eu esqueci, o aleitamento materno também evita muita cólica. Porque quando o bebê mama no peito, se ele tiver com a pega correta, ele não vai sugar, não vai engolir muito ar, né? Então, você evita muito o problema de cólica no bebê, que muitas vezes é causado pelo excesso de ar que ele vai engolir. Ou também pode ser causado pela própria fórmula. Então, às vezes, tem famílias que tem que ficar trocando de fórmula várias vezes até achar alguma fórmula que o bebê se adapte melhor. E com leite materno não tem esse risco. Na verdade, o leite materno diminui o risco de cólica no bebê. Então, é só benefícios você alimentar, né? Você dar de mamar no peito para o seu filho. Então, já falamos dos benefícios, vamos para as recomendações. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja amamentado exclusivamente até os 6 meses de idade em livre demanda. O que isso significa? Exclusivamente é absolutamente nada além do leite materno. Nem água, nem chá, nem nada além do leite materno. E se por um acaso seu filho estiver tomando fórmula também, nada além da fórmula. Então, não dê nada para o seu filho até os 6 meses de idade, sem seu leite materno, mas se estiver usando fórmula, a fórmula também. Depois dos 6 meses de idade, se ele já tiver os sinais de prontidão, vai começar a alimentação sólida, porém, o aleitamento materno continua sendo o maior fornecedor de energia. Então o bebê ele vai mais experimentar a comida, mas a maior fonte de energia, da onde ele vai tirar nutrientes e tudo, vai ser do leite materno ainda. A partir de 1 ano, o bebê começa a trocar, vai começar a comer um pouco mais do que mamar, mas ainda continua em livre demanda. E a livre demanda significa o quê? Dar o peito quando o bebê quiser. Não existe essa de 3 horas em 3 horas, mesmo quando o bebê estiver dormindo, tem que acordar ele para mamar. Não tem isso. Ele vai tomar sempre que ele quiser, durante o dia e durante a noite, tá bom?
Se ele tiver com a pega correta, você vai perceber que ele vai ficar saciado. Eu vou falar disso também. Mas ele vai ficar saciado quando ele toma, quando ele se alimenta do leite, né? Só que no começo, o bebê, ele vai... como o estômago dele é muito pequeno, ele não vai conseguir mamar uma quantidade grande. Então ele vai querer mamar várias vezes. Tem essa questão e tem a questão também de acalmar, né? O bebê recém-nascido, ele tá com muitos estímulos externos diferentes, tá se adaptando. Então ele precisa do peito para se acalmar também. Então ele vai querer mamar muitas vezes. Então se alguém da sua família ficar falando que o seu leite está fraco, que esse bebê não tá bem, porque ele chora muito no início, é normal. Saiba que isso é normal de todo bebê e que ele vai precisar sim mamar várias vezes por dia, tá bom? E isso é o melhor para ele. Então agora vamos para a técnica correta da amamentação. Quando você for dar de mamar para o seu filho, ele precisa estar igual na figura aqui, ele precisa estar com a boca bem aberta. E o que vai fazer ele abrir a boca? Ou pode ser o seu próprio dedo ali pegando na boca do bebê, mas o melhor é o seu próprio peito. O bebê, mesmo no começo, quando ele ainda está aprendendo a mamar, é um reflexo do bebê recém-nascido. Então ele vai, principalmente com o cheiro, o olfato do bebê, ele é muito aguçado, é uma das coisas mais aguçadas com a qual ele nasce. Então, só o cheiro já vai aguçar ele, mas ele vai sentir. Quando você colocar o peito assim na boca dele, ele já vai começar a abrir a boca assim e vai querer procurar o peito. Quando ele estiver assim, quando o bebê ainda não tem o controle da cabeça, você vai precisar segurar a cabeça dele. Então, você vai com a mão contrária. Então, por exemplo, se você for dar de mamar na mama esquerda, você com a sua mão esquerda você vai segurar o seu peito e o bebê ele vai caber no seu braço, e com a sua mão direita você vai segurar a cabeça do bebê, porque a sua mão é que vai controlar, porque o bebê não tem, né, força na cabeça, então a sua mão vai controlar a cabeça dele. E aí a sua mão do mesmo lado do peito vai segurar o seu peito na posição que tá a primeira figura aqui, com o bico mais pro lábio superior do bebê. Que isso vai ajudar muito a pega dele ficar mais correta, entendeu? Então a sua mão contrária do peito que você vai dar vai segurar a cabeça dele para poder virar, movimentar a cabeça dele conforme você precisar e ele não ficar com a cabeça mole. E a mão do lado do peito vai deixar o peito naquela posição aqui. Quando o bebê abrir bem a boca, você vai ficar estimulando ele ali, espaçando seu peito. Quando ele abrir bem a boca, o máximo que você perceber, aí você vai soltar o peito ali no lábio inferior dele e já colocar a cabeça dele ali no seu peito. No começo pode parecer meio difícil e a gente não consegue colocar direito. Mas o importante é, se ele pegar errado, você fazer ele soltar. Você vai fazer ele soltar como? Ele tá segurando o seu peito, você só vai colocar o seu dedinho aqui, ó, no canto da boca, porque isso vai fazer tirar a pressão e ele solta. E você faz de novo a técnica, porque o importante é ele pegar certo. Depois que o bebê pegou no seu peito, o que você vai ter que observar? Se a boca dele vai estar bem aberta, se o nariz dele vai estar bem próximo do peito e se o queixo também vai estar próximo do peito. A sua auréola, ela vai ter que estar a maior parte dela vai ter que estar na boca do bebê, não pode estar só com o bico. Eu vou mostrar uma pega que não é boa aqui daqui a pouco. Mas ela vai ter que estar quase inteira dentro da boca do bebê. O queixo do bebê, então, que nem eu falei, o queixo e o nariz bem próximo do seu peito. E a barriga também, encostada na sua barriga. Independente do bebê estar mamando na posição tradicional, se ele estiver deitado, se ele estiver de cavalinho. Todas essas posições, elas são muito boas até para você ir mudando. No começo, às vezes, dói um pouco. É bom você mudar de posição. Mas todas essas posições, o importante é a barriga do bebê estar voltada para você, ele não tá de lado assim, é importante ele estar bem de frente com a barriga encostada na sua, tá bom? E aí é isso, então não esqueçam disso, se doer, tira e coloca de novo, quantas vezes forem necessárias. No começo é um pouco mais desafiador mesmo, porque vocês dois estão aprendendo, mas não desista, não pode doer para não rachar o seu peito. Mas se tiver doendo, então você sempre tira e coloca ele de novo. Tira e coloca ele de novo, tá?
Ó, essa daqui é uma pega correta, que nem eu falei. O lábio inferior, antes a orientação, era sempre o lábio inferior tá pra fora, assim, quando pegasse o peito. Agora, não necessariamente tem que estar assim, mas o importante é a auréola da mãe, que é aquela parte mais escura, tá bastante, quase toda pra dentro da boca do bebê. Não tá só um pouquinho ou tá só o bico, tá bom? Vou mostrar agora uma figura de como é uma pega ruim pra vocês verem. Aqui, ó, essa figura do lado esquerdo é uma pega correta, tá vendo que tá quase tudo pra dentro da boca do bebê. A pega incorreta é essa figura do lado direito, onde ele tá pegando só o bico, e ali ele não tá conseguindo fazer a mamada efetiva e ainda tá machucando o peito da mãe. Então isso não tá certo, e aí você tem que tirar o bebê e recolocar ele, reposicionar. E agora vamos para o último item, que é cuidados para evitar o desmame precoce. Então, um dos cuidados que eu já falei lá em cima é você não introduzir mamadeira ou chupeta também, porque são bicos artificiais. Os bicos artificiais são totalmente diferentes do bico da mãe. Então, esse é um primeiro ponto para o bebê. Se ele começar a pegar um bico artificial, ele talvez recusar o bico da mãe, porque vai ser muito diferente. Aumenta a chance desse desmame precoce acontecer. Se por um acaso você precisar que o leite seja dado de outra forma, ou até outra pessoa dê, porque de repente você vai trabalhar, mas o bebê ainda tá mamando no peito, dê na colherzinha ou num copinho dosador. Porque dessa forma o bebê não vai ter contato com outro bico. E aí ele vai conseguir tomar o leite, mas ele não vai ter o risco de confusão de bico que a gente fala, tá bom? Outro cuidado que a gente tem que ter para evitar o desmame precoce é você observar também essa questão da mamada do bebê. Porque às vezes o seu bebê pode ter o freio, que é isso aqui, ó, o freio da língua um pouco curto. Isso vai fazer com que ele realmente não consiga sugar de uma forma efetiva. Se esse for o caso, o problema é resolvido de uma forma muito rápida. O seu pediatra pode identificar isso, uma fonoaudióloga também pode identificar isso. E aí eles vão cortar um pouquinho ali o frênulo, e aí pronto, o bebê vai conseguir, a recuperação é tranquila, o bebê vai conseguir mamar e vocês vão conseguir ter aí uma amamentação muito tranquila e vai ser efetiva e fica tudo normal, tá bom? Outro fator que pode ajudar muito a evitar esse desmame precoce, na verdade, a incentivar a amamentação, a ser uma amamentação mais tranquila nesse início, é a Golden Hour. A Golden Hour é o que? A primeira hora de vida do bebê, ele vem direto para o peito da mãe. Esse início faz com que o bebê já comece a vida mamando. Não são todos os bebês que fazem isso, a minha filha mesmo, ela não fez, ela dormiu muito nas primeiras horas de vida dela, mas ela veio pro meu peito. Isso faz com que a mãe já tenha um outro estímulo ali de sentimento, hormônios são liberados, ocitocina liberada ali, faz com que a mãe já crie um vínculo muito grande com o bebê naquele momento. Mas se o bebê mamar, também já é algo que ajuda muito ele a ter um aleitamento materno muito melhor. Outra dica que eu dou para evitar um desmame precoce é você estudar sobre o assunto. Estudar sobre o assunto vai te ajudar muito a você ter mais segurança no que você sabe sobre isso, sobre os benefícios, sobre o que pode te prejudicar. Então tudo isso vai fazendo com que você já chegue e estude isso antes do bebê nascer. Quando ele nascer, você já vai chegar ali com esse conhecimento e você não vai também se deixar levar muito por influências externas. Essas coisas eu falo também no curso que eu dou sobre cuidados infantis. A gente fala sobre criação de filho, parte de comunicação, mas a gente fala muito também sobre outros cuidados que você pode ter com a criança. Então isso tudo ajuda muito a você ter um aleitamento materno mais efetivo e ter mais certeza na hora dos cuidados com o seu bebê, né? E mesmo que outras pessoas tentem ali te influenciar ou tentem, ou até por cuidado mesmo, mas acabem falando alguma coisa que vai te deixar um pouco insegura, quando você tem o conhecimento, você sabe dos benefícios, sabe do que você está fazendo, você sabe que aquilo está certo e não vai ter problema nenhum. Isso vai te ajudar muito também aí a evitar então esse desmame precoce, tá bom? O link do curso eu vou deixar aqui na descrição também.
E é isso, gente. O vídeo de hoje era sobre esse aleitamento materno e eu espero que tenha ajudado quem estava em dúvida, se ou então reforçado, se você já tinha aí quase uma certeza do aleitamento, então que tenha reforçado isso para você. E se você acha que alguém também vai se beneficiar disso, precisa desse vídeo, compartilha aí com uma gravidinha que você conheça ou com alguém que esteja de repente com dificuldade para amamentar o seu bebê, tá bom? É isso, gente. Tchau.